A nossa disciplina Produção de Material Educacional, ela tem como temáticas principais os pensadores, a BNCC e a ABNT. Isso no nosso bloco de atividade 1. Amanhã enviaremos a nova temática. Ela vem trazer para você o quê? Um rumo, um norte, que vai nortear a sua vida acadêmica. Você, como professor, precisa saber desses pontos que são de suma importância na formação de um professor. Para entender um pouco da organização da educação básica, sistema de ensino, quais são os sistemas de ensino e os órgãos que regem a educação básica? Os conselhos municipais de educação, as secretarias, os conselhos estaduais, as secretarias municipais e estaduais, o Conselho Nacional de Educação e o Ministério da Educação. Todas elas são sistemas ou órgãos que regem a organização básica do Brasil. Dentro da organização básica, ela é ofertada como? De que forma? A educação infantil ela é de responsabilidade dos municípios. O ensino fundamental é de responsabilidade tanto do município como do Estado. E o ensino médio é de responsabilidade do Estado. A organização da educação básica, ela também se divide em níveis. A educação básica, que é a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E temos o ensino superior, que se divide em graduação, pós-graduação e cursos de extensão. Dentro dessa organização, nós também temos outras modalidades de ensino, que é a educação de jovens e adultos, a educação profissional e tecnológica, a educação à distância. Todas elas são de suma importância para que o professor entenda, ele precisa compreender para quê? Para que ele possa desenvolver suas habilidades educacionais. O professor, ele precisa saber se ele está trabalhando na educação infantil, no ensino fundamental, na educação de jovens e adultos, para quê? Para projetar suas atividades, sua organização, seus planos, toda a sua temática baseada em que série, em que turma ele está. Por quê? Porque ele precisa estar adequado àquele público. Você precisa conhecer o seu público, a idade do seu público, para poder desenvolver as atividades. Sabemos que as atividades realizadas na educação infantil não são as mesmas da educação de jovens e adultos, como não são as mesmas no ensino fundamental, das séries iniciais e das séries finais. Então, é muito importante que o professor ele tenha em mente que cada uma desses níveis ou modalidades de ensino, eles têm um público adequado, ele tem um público e ele precisa criar estratégias para desenvolver com esse público. A educação infantil, quando fala em educação infantil, a gente sabe que a gente precisa trabalhar mais o quê? A ludicidade, a brincadeira, os jogos com as crianças. Mas por que não levar para o ensino fundamental? Podemos sim levar para o ensino fundamental e criar estratégias de ensino que façam o nosso aluno brincar, se divertir, tanto no ensino infantil como no ensino fundamental, tornando a aprendizagem algo prazeroso, que o aluno tenha prazer. A BNCC, ela é regida pela LDB, e esse ano a LDB, ela botou mais um tópico, no artigo 3. Ela colocou o tópico que diz respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdos, cegas e com deficiência auditiva. Então, nesse momento, ele faz o quê? Ele faz esse apanhado para que o professor identifique esses alunos e eles saiam da margem da sala, porque aqueles alunos muitas vezes ficaram à margem, esquecidos. E agora não, ele precisa que o professor tenha respeito pelo aquele aluno. Como eu falei anteriormente, a LDB rege a BNCC. A BNCC ela não surgiu do nada. Ela teve o quê? Todos os marcos legais que fizeram que ela fosse criada. Nós temos a LDB, as diretrizes nacionais, as diretrizes curriculares nacionais, nós temos o Plano Nacional de Educação e temos a Constituição Federal. Todas elas foram de suma importância, foram os marcos legais para a criação da BNCC. Professor, e por que a BNCC é tão importante? Porque ela é o norte, ela é agora o condutor que leva todas as escolas do Brasil inteiro a seguir o mesmo rumo.
Dentro da Constituição, ela fala sobre os princípios do ensino. Quais são esses princípios? A igualdade de condição de acesso para a permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, o respeito à liberdade, o apreço à tolerância, a coexistência de instituições públicas e privadas, gratuidade de ensino, valorização dos profissionais da educação, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino, garantia do padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, consideração com a diversidade étnicos raciais, garantia do direito da educação e aprendizagem ao longo da vida. Todas elas são de suma importância para a educação. Um professor precisa saber que ele precisa valorizar as ideias dos alunos, precisa dar liberdade para aquele aluno, respeitar aquele aluno. Precisamos que as escolas tenham uma gestão democrática, onde todos os alunos possam aprender igualmente. Que os professores sejam valorizados. Nossa, lutamos muito, né, por isso, pela valorização do professor. E ele fala também da coexistência de instituições públicas e privadas. Por que precisa ter essa rixa entre as instituições públicas e privadas? A garantia do ensino público já é garantido, mas por que precisa garantir a qualidade? Se eu dou ensino, eu já espero que tenha qualidade. Então, assim, que tipo de professor você vai ser? Vai ser um professor que dê qualidade de ensino para aquela escola ou vai ser um professor que vai empurrando com a barriga? Então, é muito importante isso. A valorização da experiência extraclasse, gente, nós temos que trazer as vivências do aluno para a sala de aula. Aquele meu aluno, como é o conteúdo que ele vive, qual é o contexto, qual é a existência dele, qual é o bairro que ele mora, qual é a religião que ele tem, o que ele vive e com quem ele convive. Então, isso é muito importante. Nós precisamos saber o que consta dentro daquele aluno, o conteúdo dele, seja psicológico, emocional e social. Nós precisamos conhecer esse aluno para a gente poder desenvolver todas as nossas práticas educativas. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. É uma garantia. Então, esse artigo 3 ele é muito importante. Já no artigo 13, os docentes incumbir-se-ão de o que o docente precisa fazer. Tudo isso de acordo com a LDB. Participar da elaboração da proposta pedagógica de estabelecimento de ensino. Zelar pela aprendizagem. Elaborar e cumprir planos de trabalho, estabelecer estratégias de recuperação para o aluno com menor rendimento, ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e avaliação, colaborar com as atividades de articulação da escola. Então, gente, é de suma importância você, quando se tornar professor, você tem que entender que você tem incumbências e essas incumbências são regidas por uma lei. Então, você precisa preencher diário, você precisa preencher frequência, você precisa preencher fichas de notas, tudo isso. A BNCC, ela fala o quê? 6 direitos de aprendizagem da educação infantil. Conviver, brincar, explorar, participar, expressar-se e conhecer. Então, você precisa compreender e fortalecer esses direitos. E também conhecer os campos de experiência. Eu e o outro, corpo, gesto e movimento, traços, sons, cores, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Todos esses campos de experiência são de suma importância. Nós, na educação infantil, precisamos saber e entender para desenvolver as atividades baseadas nos campos de experiência. As competências gerais
Tanto a educação infantil como o ensino fundamental são regidas por ela. Conhecimento, pensamento crítico, criativo, científico, repertório cultural, comunicação, cultura digital, argumentação, projetos de vida, trabalho, empatia e colaboração, autoconhecimento e autocuidado, responsabilidade e cidadania. Todas essas competências são de suma importância para que você desenvolva o seu trabalho através da BNCC. Todo professor da educação infantil precisa saber esses 6 direitos de aprendizagem, os 5 campos de experiência, os objetivos de aprendizagem e as 10 competências gerais da BNCC. É de suma importância que você compreenda e saiba identificar esses campos que são necessários para um professor de educação infantil. Para quê? Para que você desenvolva as atividades baseadas nele. Maria Montessori, ela casa muito bem com a educação infantil, porque o principal tema dela é o brincar. Como brincar é importante, como dar atividades de liberdade para o aluno, para ele ter autonomia. Maria de Montessori, ela fala que o ensino tem que ser com harmonia entre todos. E aí o professor do ensino fundamental, ele vem com as linguagens. Lembre bem que as linguagens agora vai ter língua portuguesa, língua inglesa, arte e educação física. Todos dentro da linguagem. Matemática, ciências da natureza temos ciências, ciências humanas temos geografia e história. E dentro do ensino religioso nós temos o ensino religioso. Então você, professor, tem que saber no ensino fundamental que as linguagens, quando eu falo de linguagens, eu vou ter língua portuguesa, língua inglesa, arte e educação infantil. Todas elas estão o quê? Unidas. Podemos fazer parcerias com outros professores para desenvolver essa disciplina. E no ensino fundamental, a professora precisa saber todas as habilidades de acordo com os componentes curriculares do ano que trabalha e as 10 competências gerais. Como você vai saber essas habilidades? Tendo em mão a BNCC usada no município que você está trabalhando. Maria Montessori, ela diz o que? As pessoas educam para a competição, e esse é o princípio da guerra. Quando educamos para a cooperação e sermos solidários um com o outro, nesse dia estaremos educando para a paz. A ABNT, gente, como eu preciso que vocês fortaleçam os conhecimentos de vocês sobre a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Como citar um vídeo pela ABNT? Gente, é muito importante que toda vez que você vai fazer um trabalho, você precisa fazer a ABNT seu amigo de cabeceira de cama. Primeiro eu coloco o título, depois eu coloco diretor e produtor, local, produtora, ano, endereço eletrônico e data de acesso. Gente, para fazer a referência de um filme, eu tenho que colocar todas essas informações. E de um vídeo da internet também. Eu quero que vocês observem bem e aprendam a fazer, tá certo? Essa foi a nossa atividade do dia 16 de agosto.